Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco com um vídeo do projeto de extensão audiovisuais Vídeos Educativos da Escola Politécnica de Pernambuco, da Universidade UPE, Universidade de Pernambuco. O tema de hoje é instrumentação. Este vídeo foi feito pelo aluno Luciano José da Silva Júnior, que participou do CBA, este Congresso Brasileiro de Automática, na sua 23ª edição, ocorrido em final de 2020, de forma virtual. E como parte das atividades deste aluno, ele nos entregará 3 vídeos com assuntos do CBA. O assunto de hoje é sobre instrumentação. Então, vou passar a palavra para o Luciano. Espero que vocês gostem da aula. Obrigado. Olá, eu sou Luciano José da Silva Júnior. Até a gravação deste vídeo, eu estou iniciando meu 4º período do curso de Engenharia de Controle e Automação na Instituição Politécnica de Pernambuco. E vou falar nesse vídeo sobre desenvolvimento tecnológico em ênfase em automação e instrumentação científica. O conteúdo deste trabalho é um resumo do minicurso do 23º Congresso Brasileiro de Automática, chamado Automação e Instrumentação Científica, apresentado em 23 de novembro de 2020 via online. O apresentador desse minicurso é Geraldo Roberto Carvalho Centenário, da instituição Centro Brasileiro de Pesquisas Científicas. Caso vocês desconheçam o CBA, ele é, desde 1976, o maior congresso na área de engenharia elétrica do Brasil, que promove a integração das comunidades científicas, acadêmicas e industriais, tendo como base os temas aplicados nas áreas que circundam a engenharia elétrica, com destaque para automação e controle, eletrônica de potências, instrumentação, robótica, redes elétricas inteligentes, microredes, entre outras. Tal evento é realizado bianualmente com a participação expressiva de pesquisadores e profissionais das várias regiões do Brasil e do mundo, atuantes em diversas áreas da engenharia elétrica. Vale ressaltar que o 23º CBA, que foi realizado entre os dias 23 a 26 de novembro de 2020, ocorreu de forma remota devido à pandemia do coronavírus. Sobre o palestrante, Geraldo Roberto é um engenheiro elétrico e o responsável pelo Laboratório de Instrumentação e Medidas e o Laboratório de Magnetometria SQUID. Após graduar-se em Engenharia Elétrica na UFF em 1987, ele concluiu o mestrado em Engenharia Eletrônica na University of Nottingham, na Inglaterra. E possui doutorado em Física pela Université de Grenoble Premier, com trabalho de doutorado realizado na CRTBT. Sistemas de medidas, automação, sensores, metrologia, transdutores e magnetometria são os principais temas da instrumentação científica e da física aplicada, a qual ele detém experiência por atuação e foi coordenador da CBPF. Vamos começar esse vídeo falando sobre automação. Caso desconheçam, automação é todo o processo realizado por máquinas sem interferência humana. Seus objetivos são de melhorar a produtividade e a disponibilidade de produtos, ao possibilitar o fornecimento de produtos de alto teor de qualidade e quantidade pelo menor custo de produção. Usado em diversos setores, dentre os quais o minicurso citou, temos a automação industrial, que, como o próprio nome diz, se refere a melhorar os processos produtivos em fábricas ou outras áreas do setor industrial a partir da aplicação de tecnologias de software, hardware e equipamentos específicos. Um exemplo disso é o sistema de controle distributivo, uma rede de monitoramento central para o controle de diversos elementos em um sistema automatizado. Há também a automação dos escritórios, que está baseada na fácil aquisição de informações
necessárias para o cumprimento das tarefas e dos objetivos de um escritório, por meio de softwares e aplicativos que coletam, criam, armazenam, manipulam e retransmitem digitalmente dados. Quanto à automação doméstica, a tal consiste em conectar equipamentos via internet com a intenção de programar eventos no ambiente residencial, de forma automática ou sob as ordens do proprietário da casa. Já a automação nos laboratórios de pesquisa fundamental é semelhante à automação industrial, porém focando em auxiliar, agilizar ou até possibilitar a descoberta de novas informações em um determinado projeto de pesquisa. Os principais desafios da automação são a dificuldade na formação técnica e profissional de estudantes, visando o domínio do aluno sobre processos complexos e as constantes mudanças da área de TI, a falta de confiança das pessoas e das empresas perante a funcionalidade e a segurança de sistemas automatizados, e os impactos ambientais que são ou irão ser causados por uma sociedade cada vez mais automatizada. Já a instrumentação científica refere-se à criação de equipamentos usados para o desenvolvimento científico. O principal objetivo dela é o aprimoramento ou a criação de equipamentos usados nas mais diversas áreas do conhecimento, tais como balanças, raios-x, microscópicos, entre outras. Tais ferramentas podem tanto promover como possibilitar novas pesquisas, sejam elas básicas ou aplicadas, e, consequentemente, contribuir para o avanço da instrumentação científica, do desenvolvimento de inovações tecnológicas e da maturidade científica de um país. A fim disso, faz-se necessário um bom sistema de unidades, que é um sistema voltado a criar medições mais precisas e exatas. Como exemplo de sistema de unidades, temos o SI, onde encontra-se um metro para distâncias, ou segundo para tempo cronológico, entre outras medidas, como vamos apresentar na imagem. E na outra imagem estão os prefixos do SI, usados para definir as escalas das grandezas, visando evitar números de grandes dígitos nos cálculos e representações. E apresentando o conceito de um dos objetivos da instrumentação científica, temos as pesquisas aplicadas. Essas são qualquer pesquisa cujo propósito é buscar ou gerar conhecimento com aplicação prática para a resolução de problemas. Expedições de combate aos problemas ambientais são um bom exemplo da atuação de pesquisa aplicada. Outro ponto dos objetivos diz respeito às inovações tecnológicas. Tal conceito está relacionado a toda adoção de técnicas, ferramentas e ou modelos diferentes, porém tecnológicos. Isso é um fator crucial para o sucesso de uma empresa, pois visa o aperfeiçoamento e o aprimoramento na criação de produtos e serviços, que podem ser utilizados para o avanço da instrumentação científica, formando assim um ciclo de desenvolvimento tecnológico. Quanto ao sistema de controle, essa se refere à gerência do comportamento de máquinas ou demais sistemas físicos, a partir de um conjunto de equipamentos e dispositivos. Falando um pouco sobre os componentes de um sistema de controle, temos os sensores. Estes são dispositivos capazes de detectar e responder com eficiência determinado estímulo, tal como calor, pressão, luz, som, entre outros. E um exemplo de sua importância está na contagem de materiais em um sistema fabril por meio de detectores de movimento. E, expondo alguns tipos de sensores, temos os indutivos, ou também chamados sensores de proximidade. São usados tanto para o controle de portas automáticas, como para detectar em um sistema fabril peças e partes metálicas de ferro, aço, latão e alumínio, entre outras. Tem o de laser, que possui precisão e sensibilidade mais altos em comparação aos tradicionais sensores fotoelétricos. Tem os de imagem, que são os mais utilizados justamente por capturarem a luz e converterem informações digitais, utilizadas para formar as imagens tiradas em um celular ou câmera.
E teios de pressão, que como no exemplo apresentado na imagem, eles servem para traduzir a força de pressão em uma superfície exercida por gases ou líquidos. E o outro componente do sistema de controle são os atuadores. Esses são dispositivos geradores de energia mecânica através da conversão de energia elétrica, pneumática e ou hidráulica recebida. Essa energia proveniente do atuador é enviada por sistema de transmissão para promover movimento em diversos dispositivos. E um tipo de exemplo de atuador é o atuador rotativo, comumente encontrado no motor das máquinas de lavar e que também está presente na ilustração. E agora irei apresentar alguns exemplos de projetos e pesquisas em que os conceitos de automação e instrumentação científica são postos em prática. Para começarmos, temos os raios cósmicos. Caso as desconheçam, essas são partículas formadas majoritariamente ou por núcleos de átomos ou por elétrons, provenientes do espaço exterior e que bombardeiam o planeta Terra em todas as suas direções, a uma velocidade de propagação próxima à da luz. E um instituto, citado no minicurso, que estuda este fenômeno é o Pierre Auger Observatory, localizado em Mendoza, Argentina. Ele é o maior observatório de raios cósmicos do mundo, constituído por um conjunto de 1.660 estações de detecção de águas Cherenkov, supervisionadas por 27 telescópios de fluência de ar. E na ilustração é possível perceber os radares desse observatório sendo bombardeados pelos raios cósmicos, representados pelos feixes de luzes. Partindo agora para outro item, temos o sistema de monitoramento térmico. E um exemplo desses sistemas se encontra no Arraial do Cabo e mede as variações de temperatura em maré e registra um gradiente de temperatura, com o intuito de auxiliar pesquisas aplicadas sobre a fauna e flora local. Há também aplicações na World Wide Web, popularmente conhecida pela sigla www, e que está muito presente na nossa vida, justamente por ser uma rede de alcance mundial via internet, contendo um sistema de páginas web interligadas. E um bom exemplo da presença de automação na www são as redes sociais, tais como Facebook, YouTube, entre outras. Além disso, a automação e a instrumentação científica promovem novos projetos de laboratórios em matéria condensada. Caso as desconheçam, esses laboratórios servem para descobrir propriedades físicas da matéria e suas aplicações. E, dentre alguns exemplos, o autor cita um voltado à análise de condutividade elétrica, enquanto o outro à espectroscopia paramagnética e eletrônica. Outra contribuição está na descoberta do meson pi, uma partícula com massa intermediária entre um próton e um elétron, cujo propósito é manter a estabilidade nuclear. Tal partícula foi descoberta em experimentos com ciclotron e em análises de raios cósmicos. Dentre os autores de seu descobrimento está César Lattes, um brasileiro nascido em Curitiba, Paraná, e um dos responsáveis pelo primeiro centro de pesquisa do Brasil. Continuando o assunto, falarei sobre a descoberta das ondas gravitacionais que coincidem com a forma de onda prevista pela relatividade geral de Einstein. Tal evento ocorreu no Observatório de Ondas Gravitacionais do Interferômetro Laser, em 14 de dezembro de 2015, às 6 horas, 50 minutos e 45 segundos, horário de Brasília. Já a ressonância magnética nuclear, cuja sigla em inglês é o NMR, trata-se de um conceito por trás das máquinas de ressonância magnética usadas em laboratórios de neurociência e em hospitais. Já os sensores GMR funcionam segundo o princípio da magnetorresistência gigante, um fenômeno que se refere às alterações na resistência elétrica de um material na presença de um campo magnético. A expressão CERN se refere ao LHC, que é a sigla em inglês para o Grande Colisor de Hadrons. Como o próprio nome diz, esse é um acelerador de partículas desenvolvido pela CERN para a investigação de partículas subatômicas e, por sinal, é o mais poderoso de todos. Caso não saibam, a CERN é a sigla em inglês para a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear e é com esse acelerador de partículas que são realizados os seguintes experimentos. ATLAS,
um dos detectores de uso geral do LHC, desenvolvido para investigar desde a busca do bóson de Higgs até partículas de dimensões extras que possam formar a matéria escura. Hélice, um detector do LHC dedicado à física de íons pesados, pois é projetado para estudar onde se forma uma fase da matéria chamada plasma de quark-gluon. CMS, outro detector de uso geral do LHC, que tem os mesmos objetivos científicos do Atlas, porém com soluções técnicas e um design de sistema magnético diferente. LHCb, que é a sigla em inglês para Beleza do Grande Colisor de Hadrons. Seu propósito é estudar um tipo de partícula chamada quark de beleza, ou quark B, a partir da investigação de pequenas diferenças entre a matéria e a antimatéria. Tal experimento conta com a colaboração de 700 cientistas de 52 instituições ao redor do mundo. E, nas imagens ao lado, mostram justamente as instalações do LHCb e alguns colaboradores. Detectores de muons, um complemento nos estudos do CMS, justamente para detectar muons, partículas que tanto se assemelham ao elétron como decaem nele, afetando assim um sistema magnético. O ASIC, que é a sigla em inglês para Circuitos Integrados Específicos para Aplicação, como o próprio nome diz, nada mais são do que circuitos integrados que possuem uma aplicação específica, seja desde funções lógicas a funções analógicas. E alguns exemplos do ASIC são o FEE, o MWPC e o ASD. Falando agora o já mencionado MWPC, este é a sigla em inglês para câmaras proporcionais multifios. Elas são muito utilizadas, especialmente na parte da física sobre partículas de alta energia, pelo fato dessas terem detectores proporcionais para os vários tipos de radiação ionizante, tais como fótons carregados. E alguns recursos utilizados na MWPC são sensores de posição e block diagram, que traduzindo em inglês significa diagramas de blocos, cujo propósito é descrever sistemas de circuitos. Saindo agora do MWPC, repare na ECS, que é a sigla em inglês para Sistema de Controle de Experimento, um nome que condiz com o fato de ela ser um dos 4 experimentos do MWCB. Há também o SCADA, que é a sigla em inglês para Controle de Supervisão e Aquisição de Dados. Esse é um sistema de elementos de hardware e software cuja finalidade é permitir a realização de organizações industriais. Quanto ao termo neutrinos Angra, este se refere à usina Angra 2, localizada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Essa é uma das usinas do Brasil que usa neutrinos no seu processo. Caso não saiba, um neutrino é uma partícula subatômica extremamente leve, desprovida de carga elétrica e encontrada em abundância na natureza. E um componente dessa usina é detector Cherenkov, um dispositivo projetado para monitorar em tempo real as atividades dos neutrinos em um reator. Conforme observa-se na imagem, eu concluo este vídeo dizendo que, ao fazer pesquisas em automação, instrumentação científica e o controle de ambas, isso tanto contribui para o desenvolvimento delas, como promove o surgimento de novas tecnologias, inovadoras ou não, capazes de possibilitar a realização de mais pesquisas sobre tais assuntos, formando assim um ciclo voltado ao avanço científico e tecnológico de uma nação. E para finalizarmos, estas são as minhas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agradeço por terem assistido até o final. Yeah.